Para entendermos a estrutura humana, precisamos entender como que funciona primeiro nesta fisicalidade. Esse corpo humano que você se expressa, que você se percebe como eu, né? Você se acorda, levanta, trabalha, faz o que tem que fazer, depois volta a dormir de novo. Esse corpo biológico é uma estrutura que tem uma configuração energética mais condensada. Então, como sabemos, tudo é energia, tudo é matéria. Tudo que envolve esta fisicalidade, o seu corpo biológico, nessa estrutura atual, vai correlacionar-se com o mesmo estado, igual de matéria. Então, estamos em uma fisicalidade onde precisamos experienciar, sentir e exercer alguns trabalhos nessa fisicalidade. Mas assim como a Terra, ela é envolvida por diversas camadas dimensionais, onde cada camada tem ali um estado de matéria coexistindo em diversas frequências, assim é o corpo humano, assim é o veículo humano. Este corpo é um envoltório para, digamos assim, carregar as outras dimensões que configuram o seu eu. Conforme o ser humano ele vai experienciando algumas situações aqui na matéria, ele vai transcendendo o seu estado primitivo. O estado primitivo do ser humano é instinto, a instância primária. O instinto é o prazer, desejos. Então, o ser humano, nessa fisicalidade, ele não é um ser racional, ele se torna racional, porque ele é um animal que tem como base o instinto, a agressividade, a busca por se relacionar, né, reproduzir, extinguir, se matar, morrer, lutar ou fugir. Tudo isso faz parte dessa configuração primária que configura o ser humano nessa fisicalidade. Acontece que o ser humano ele está passando por uma transição, ele precisa se adentrar em uma rede de consciência ativa e elevada. Então, quando o ser humano ele nasce, ele já passa por uma cisão, tá? Porque quando ele está no útero da mãe, né, ele está basicamente sendo ainda regido pelo seu instinto primário, que é o prazer, ele está no conforto. Agora, no momento que ele nasce, ele já passa pela primeira cisão. Então, ele se insere a um mundo, a um sistema, que por mais que se correlacione com ele, faz com que automaticamente ele se sintonize com o outro estado de seu instinto. No momento, né, que o bebê nasce, ele já precisa se expressar. No momento que ele respira, ele já passa por uma espécie de angústia, né? Os seus pulmões eles se contraem, então ele precisa ali começar a trabalhar o seu corpo biológico, então ele já passa ali por essa instância de dor. Então, durante um momento da vida do ser humano, ele vai ser regido apenas por prazer e dor, angústia, né? Prazer, desejo e dor, angústia. Quando o bebê ele está se alimentando, ele se alimenta por instinto, porque ele precisa reajustar as suas células, ele precisa para se desenvolver biologicamente falando. Mas no momento que ele alcança essa saciação, muitos, né, nós podemos ver que os bebês eles continuam se alimentando por prazer, porque é confortável, porque é emocionalmente gostoso. Agora, quando o bebê ele começa a se desenvolver, ainda na infância ele precisa passar por algumas castrações a níveis mentais, né, porque o que ele pensa que era, ele deixa de ser. Então ele precisa se inserir em um mundo onde há cisões. Então ele precisa cortar o vínculo com a sua mãe, ele precisa cortar o vínculo com a sua rede interna, né, ele precisa se adentrar ao sistema da Terra. Então tudo que ele vive através da escolaridade, religião, sociedade, cultura, tudo isso vai mudando nele o que chamamos de ego, que é a sua instância mais ou menos racional, que é o que configura nele esse senso de realidade. Esse ego, ele vai basicamente lidar com seus instintos. Todos esses instintos, eles continuam coexistindo no ser humano, por mais racional que ele seja. O que acontece é que, de acordo com o que for instalado dentro dele, através dos sistemas externos, ele vai basicamente passar a ver esses instintos como algo que precisa ser expurgado. Então, o que acontece geralmente, é claro que há exceções, né? Há pessoas que não têm um senso de realidade, é totalmente instinto, mas a maioria das pessoas, elas vão jogando esses prazeres, esses desejos naturais do ser humano para o interior de uma das dimensões do seu eu, que é o que chamamos de inconsciente. Então, todo o prazer, todo o desejo que aos olhos do sistema externo não pode ser realizado, ele é reprimido. Então, a instância mais ou menos racional, o ego, vai jogar para o inconsciente. Porém, toda a carga energética que configura os desejos vão continuar coexistindo. Entende? Então, isso também que gera mais complexidade, mas isso já é um outro assunto. Agora, conforme o ser humano ele vai se adentrando a um sistema, através das religiões, através da sua própria intuição, ele pode começar a transcender esse ego. Jesus, quando experienciou sua vida na Terra, ele era um ser totalmente igual aos outros seres humanos. Ele também tinha seus desejos, seus instintos naturais, mas ele tinha um esclarecimento interno que ele precisava se conectar com algo maior, algo que está além desta fisicalidade e de todos os estados da matéria que ainda coexistem no sistema. Então, quando Jesus, né, se relacionava com Deus, digamos que ele acessava ali, né, uma rede de consciência que está fora desse sistema da Terra. Então, o ser humano, quando ele começa a se relacionar com algo maior, né, com Deus, com uma fonte divina, com uma superior, com uma consciência superior, ele começa a se ensinar a conviver nesta fisicalidade. Então ele começa a ter um esclarecimento que ele é um ser humano, que ele tem seus instintos, ele tem ali os seus desejos, ele começa a entender que ele foi inserido em um sistema para basicamente sobreviver, experienciar e aprender, porém ele não precisa se limitar. Então quando o ser humano ele começa a se conectar com algo que está além do mental e das dimensões do eu nessa fisicalidade, ele começa a abrir uma espécie de fenda. Então ele começa a ter mais virtudes, mais esclarecimentos, mais inteligência, mais sabedoria, digamos assim. Então Deus, né, que podemos chamar aqui fonte de luz, fonte universal,
fonte de inteligência universal. Quando o ser humano ele tem essa constância de se conectar com algo que está além desta fisicalidade, ele começa a transcender. Transcender não é deixar de ser, é você coexistir, sendo o que você é e está no momento. Então, o prazer, os desejos, a dor, a angústia, você vai tendo um esclarecimento que tudo isso faz parte de quem você está no momento, mas você não precisa se limitar a isso. Então, o ser humano, ele passa a ter uma sabedoria para lidar com seus instintos. E é essa sabedoria que faz com que ele se insere dentro de uma rede de consciência ativa e elevada. O que é isso? É uma rede de consciências que configura a racionalidade, que tem como base o amor. Por isso que a instância amor em supremacia é quando o ser, ele transcende os seus instintos, as suas agressividades, o seu senso também de individualismo, egoísmo, e ele passa a se correlacionar com a sua consciência, que está una com o divino, e ele passa a enxergar as limitações do ser humano. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, é porque Jesus sabia que aqueles seres estavam inoperantes dentro dessa rede de consciência ativa. Ele sabia que aqueles seres que estavam fazendo o que tinham que fazer, estavam sendo movidos aqui, pela sua instância primária. Então, a visão de Jesus para com os outros é porque ele transcendeu tanto o ego quanto o instinto, tudo que envolve essa fisicalidade. Então ele se correlacionou com a fonte divina, que é isso que estamos caminhando para manifestar.